Em face dos princípios e normas aplicáveis à administração pública, é imprescindível que os valores pagos por esta estejam compatíveis com a prática de mercado. É por isso que a pesquisa de preços deve respeitar algumas premissas. Para tratar desse assunto, o Pesquisa Brasil convidou a professora Julieta Vareschini. Ela vai responder algumas importantes questões sobre este assunto. Julieta, qual é a importância da pesquisa de preços? A pesquisa de preços, ela serve para definir a modalidade de licitação, dentre as modalidades previstas na Lei 8666 de 93, também para que a administração pública possa aferir a existência de dotação orçamentária, ou seja, se a dotação é suficiente para o valor que vai ser gasto. Também tem a importante função de auxiliar a comissão de licitação, ou pregoeiro, conforme a modalidade, na análise da aceitabilidade e execuibilidade das propostas. Ou seja, se a pesquisa é mal feita, não retrata a prática de mercado, por consequência, a administração corre sérios riscos de contratar um valor excessivo ou inexequível. Certo. E quais as cautelas que a administração pública deve ter durante a realização dessa pesquisa? Sempre foi praxe, no âmbito da administração pública, realizar a pesquisa junto aos fornecedores, as empresas que atuam naquele segmento. Porém, percebeu-se que essa metodologia nem sempre é capaz de retratar a prática de mercado, na medida em que as empresas, sabendo que os orçamentos vão servir de fonte para o preço estimado, tendem a jogar os valores lá em cima. Às vezes, há conluio entre as empresas. Portanto, por recomendação dos órgãos de controle e até no âmbito da Administração Pública Federal, a Instrução Normativa 05 de 2014, recentemente alterada pela IN 03 de 2017, traz fontes variadas, ou seja, o ideal é que o gestor público busque várias fontes, não apenas os orçamentos apresentados pelos fornecedores, mas também contratos anteriores, contratos formalizados por outros órgãos, atas de registro de preços, tabelas, publicações na imprensa oficial. Hoje, no âmbito da administração pública, nós temos o painel de preços, que é uma excelente ferramenta que deve ser utilizada como fonte de pesquisa. Uma outra cautela também é analisar os orçamentos apresentados, para verificar se eles não são muito discrepantes, porque na prática tem se adotado muito a média dos orçamentos apresentados. Agora, eu não posso dizer que a média retrata a prática de mercado quando eu tenho um orçamento que me apresenta o valor de 100 e um outro de 1.000. Então, nesses casos, por força até da recomendação do Tribunal de Contas da União, o Acórdão 403/2013, que consta lá no Pesquisa Brasil, o gestor público deve desconsiderar os orçamentos discrepantes. E para que seja crível analisar o que é ou não discrepante, é de suma importância que as fontes, então, sejam variadas e que se busque fontes idôneas junto às empresas que tenham regularidade fiscal. E a gente não pode falar dessa pesquisa sem falar nas diferenças entre o preço máximo e o preço estimado. Quais são elas? Perfeito. Então, como o próprio nome já indica, já induz, preço máximo é aquele critério que não pode ser ultrapassado. Então, se a administração fixa 100 como um valor máximo, a proposta de 101, 1 centavo acima do preço máximo, ela deve ser desclassificada da licitação. Portanto, o edital tem que deixar claro quando o preço é máximo, porque isso caracteriza critério de aceitabilidade da oferta. O preço estimado é um mero parâmetro, um referencial. O que significa dizer que mesmo quando a proposta está acima do estimado, desde que esteja condizente com a prática de mercado, a proposta é aceitável. Então, é de suma importância, quando o edital define preço estimado, que a comissão de licitação ou o pregoeiro, conforme a modalidade, adotem como parâmetro a pesquisa de mercado, os valores que estão lá no processo administrativo. Então, a diferença básica é que o preço máximo ele não pode ser ultrapassado. O preço estimado pode ser ultrapassado desde que a proposta esteja dentro da margem da média
de mercado. Portanto, uma cautela que eu sempre apresento para os nossos ouvintes, os seguidores do Pesquisa Brasil, só adotem preço máximo quando a pesquisa retratar muito bem a prática de mercado. Porque se eu fixo um preço máximo abaixo do mercado, eu tendo a afastar competidores. Então, somente quando há um conhecimento muito bom do mercado e do objeto é que deve-se adotar o preço máximo. A regra, na maioria dos casos, é o preço estimado, salvo para obras e serviços de engenharia, que o Tribunal de Contas da União tem recomendado sempre a fixação de preços máximos, em que pese a Lei 8666 deixar a critério da discricionalidade do gestor. Continue acompanhando as entrevistas que o Pesquisa Brasil produz e traz com exclusividade para você. Mantenha-se atualizado sobre licitações e contratos administrativos. A informação sempre será a chave para o sucesso do seu trabalho. Até breve!